Fala, meu povo! Vamos dar continuidade então à gestão de projetos públicos? No bloco anterior, né, eu estava explicando a correlação daqueles 5 grupos, né, gerais de processos, como iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento. E eu expliquei para vocês, no detalhe, cada um desses 5 conjuntos, e expliquei para vocês que, segundo o PMBOK, existem 10 áreas do conhecimento que vão então serem distribuídas entre esses grupos que eu citei anteriormente. Algumas dessas áreas do conhecimento envolvem mais de um grupo. No entanto, é importante para a prova a gente conhecer cada uma dessas áreas do conhecimento para entender o quanto elas são importantes na gestão dos projetos públicos. Mas antes disso, vamos tomar um cafezinho. Tá servido aí, gente? Vamos tomar um golinho de café. Café é bom demais, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou viciado em café. E vamos conhecer então aí na tela quais são essas 10 áreas e especificar no detalhe alguns aspectos que certamente estarão na sua prova. Então, vamos conhecer as 10 áreas do conhecimento do PMBOK, né, nesse chamado contexto do setor público. A primeira área do conhecimento, galera, é o gerenciamento da integração do projeto. O que vem a ser o gerenciamento da integração do projeto? Essa área do conhecimento vai descrever quais são os processos necessários para assegurar que os diversos elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. Então essa integração envolve tomada de decisão, escolhas, né, que são diretamente ligadas aos objetivos do projeto e aos processos das etapas de desenvolvimento e de execução do plano do projeto, assim como ao processo de controle de alterações. Então, seja no controle de alterações, no desenvolvimento e na execução do plano do projeto, tem que ter o gerenciamento da integração do projeto. A segunda área do conhecimento, óbvio que você tem que saber o nome dessas 10 áreas de cor, é o gerenciamento do escopo do projeto. O gerenciamento do escopo do projeto, gente, descreve quais são os processos necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido e nada além disso, para completar o projeto com sucesso. A preocupação fundamental no gerenciamento do escopo do projeto, que eu já expliquei o que é escopo em blocos anteriores, compreende definir e controlar aquilo que está ou não incluído no projeto. E óbvio que isso é uma área do conhecimento extremamente importante para não colocar no projeto nada além daquilo que ele precisa. A terceira área do conhecimento, e é uma que eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, porque cronograma cai bastante nas provas, é o gerenciamento do cronograma do projeto. Eu vou explicar com um pouco mais de detalhes agora, mas mais para frente a gente vai ver muito mais detalhado ainda sobre cronograma. O gerenciamento do cronograma do projeto, galera, descreve quais são os processos necessários para assegurar que o projeto, obviamente se é cronograma, termine dentro do prazo previsto. Né? Muitos autores reforçam que o ambiente de gerenciamento do tempo é extremamente turbulento. Até porque tem várias reuniões, relatórios precisam ser escritos, vários conflitos precisam ser resolvidos, tem que planejar, tem que replanejar, isso continuamente. Tem que ter comunicação com o cliente, tem que gerenciar crises, e tudo isso, óbvio, pode fazer um projeto ser atrasado. E ele não pode, lembra da restrição do tempo. O tempo gasto, então, é tempo perdido, né? E é impossível recuperar o tempo, não se volta atrás, né, no tempo, a não ser nos filmes, né? O correto gerenciamento do tempo, obviamente, é de vital importância para o sucesso do projeto. E aí entra o chamado diagrama de rede. O que é um diagrama de rede que contribui bastante para o gerenciamento do cronograma? Eu vou detalhar agora então um pouquinho sobre o cronograma do projeto, depois a gente vê as outras 7 áreas do conhecimento. O diagrama de rede, gente, dentro do cronograma, ele é muito importante, porque em todo projeto
existem atividades sequenciadas, conforme a gente viu, que precisam de organização para uma maior eficiência e para atingir o seu resultado finalístico. Então, uma ferramenta que ajuda a sequenciar essas atividades e entender as suas lógicas é esse diagrama de rede aqui que eu estou explicando. E são várias as justificativas para que seja usado o diagrama de rede em um projeto. A primeira delas é que com o diagrama de rede é possível apresentar como todas as atividades estão relacionadas entre si, do início até o final. E isso pode ser muito útil para calcular exatamente e com precisão a duração total do tempo de execução do projeto. E qual é o gerente de projeto que não quer uma carta na manga para enxergar possíveis atrasos e corrigi-los a tempo? Todos, né? Ao mesmo tempo em que ele vai gerenciando a produtividade e todas as outras etapas do ciclo de vida de um projeto. Todo gerente de projeto quer essa ferramenta. Mas vamos entender direito, então, o que é o diagrama de rede. De forma simples, gente, eu posso dizer que é um gráfico que apresenta as atividades que constituem o projeto e como elas interagem com o passar do tempo. Dependendo aí do objetivo e do escopo, o diagrama de rede de projeto pode ter muitos detalhes, às vezes menos, mas geralmente é muito detalhado, e isso vai ajudar a fornecer uma visão mais clara, né, a respeito das sequências das atividades. Então, na visualização do trabalho, podem ser apresentadas as atividades dos projetos em caixas, que são identificadas, né, com cada etapa, e as suas interrelações são apresentadas por meio de setas, conectando uma relação com a outra, uma etapa com a outra. Mas se a gente for tratar de mais benefícios do diagrama de rede online, por exemplo, além dos mais evidentes, eu posso citar que também ajuda no planejamento, na organização e no controle do projeto. Óbvio que gerenciar o cronograma ajuda em tudo isso. E até mesmo para a execução, essa ferramenta é muito útil, porque nada mais é do que um quadro que apresenta de forma instantânea as atividades do projeto vinculadas às suas dependências. E a gente vai ver mais detalhes disso no decorrer do curso. Ao apresentar essa interdependência dessas atividades, fica muito mais fácil ver e entender qual atividade deve ser seguida de outra, qual atividade depende da outra e quais devem ser predecessoras ou sucessoras no projeto. Isso é, quais atividades devem ocorrer antes de alguma coisa e quais atividades devem ocorrer depois. Isso, obviamente, gera muito mais dinâmica no fluxo de trabalho, né, porque assim toda a equipe vai poder ver de forma muito fácil o que já foi realizado e quais as atividades que ainda restam realizar, cumprindo assim o cronograma. Outra utilidade do diagrama de rede, gente, é apresentar o progresso do projeto, né, e também permitir compactar o cronograma. Em caso de prováveis atrasos, né, encurtando assim a duração das atividades restantes. Se teve atraso numa determinada etapa, ao observar o diagrama de rede, pode-se acelerar outras etapas para que o tempo final não seja estourado e o projeto seja entregue no prazo, né, que sejam possíveis de ser realizadas em menos tempo. E, como eu falei, isso vai permitir concluir o projeto dentro do prazo. Como é que se faz, então, esse diagrama de rede do projeto? O diagrama de rede, gente, ele pode ser construído manualmente, canetão mesmo, ou por meio de um uso de um software de diagrama de rede que a gente encontra gratuitamente aí no Google. Ou, obviamente, a organização pode pagar para uma empresa criar o diagrama de rede específico. A gente pode fazer isso até online. Joga os dados ali no site de diagrama de rede gratuito e sai o diagrama de rede. Se você ainda está em dúvida, né, sobre qual ferramenta usar para montar um diagrama de rede, porque isso é útil até para estudar para concurso, né, uma dica é colocar todas as informações primeiro numa planilha do Excel e depois transferir esses dados para o diagrama. Agora, se a dúvida é como ajustar o diagrama de rede do MS Project, por exemplo, para isso, basta a gente incluir as atividades, suas dependências e a sua duração, né, de cada atividade.
existem várias maneiras de desenhar um diagrama de rede no projeto. Um deles é o diagrama de precedência, o MDP, ou a atividade no nó, ANN. Os nós, eles são usados no lugar das caixinhas, né, para representar as atividades, e as setas para revelar as dependências. Depois, no momento oportuno, eu vou mostrar as imagens, vai ficar mais claro isso para vocês. Bom, em relação ao diagrama de rede, então, a gente tem algumas circunstâncias a serem observadas. Por exemplo, TI, término para início. Né? A atividade anterior, ela tem que ser finalizada antes da sucessora. Lembra que eu falei lá no começo do curso que uma atividade só pode ser iniciada concluindo a atividade anterior e sendo revisada? A não ser que ocorra o overlapping ou fast tracking. Também é importante observar o início para início, II. Né? A atividade anterior, ela tem que ser iniciada antes que a sucessora inicie. Até porque não faria sentido se fosse diferente. Também é importante observar o TT, término para término. Né? A atividade predecessora deve ser finalizada antes que a sucessora finalize. Não faz sentido a próxima atividade terminar antes da atividade anterior e a atividade anterior não ter terminado ainda. E tem que se observar o IT, o início para término. Né? A atividade tem que ser iniciada antes que a próxima finalize. Porque se a gente também deixar esperar finalizar totalmente uma atividade para iniciar a próxima, esse projeto não vai ficar pronto nunca. Então, por exemplo, na prática, enquanto a gente está observando na construção de um prédio, se o primeiro andar, o térreo e a fundação está ok, a gente já está iniciando alguma coisa em relação ao segundo pavimento. Isso é o início para término. E além disso, né, existem 4 tipos de dependências entre as atividades em um projeto, seguindo o diagrama de rede. A dependência obrigatória, a condicional, a externa e a interna. A dependência obrigatória, até pela própria palavra, ela é obrigatória pela natureza do trabalho ou especificada em contrato. Por exemplo, para levantar as paredes de uma casa, é obrigatório primeiro construir o alicerce. Isso é uma dependência obrigatória na construção de uma casa. O que é a dependência condicional? Então, a forma que a empresa escolhe para executar o trabalho. Então, no mesmo exemplo aí da construção de uma casa, é quando o empreiteiro ele determina que para começar a azulejar a parede, é preciso esperar o cimento secar por 4 dias, para depois colocar a argamassa que vai fixar os azulejos. Dependendo da qualidade aí do cimento, pode-se esperar 3 dias, 2 dias, então isso é condicional. A outra dependência é a externa, né, que são baseadas em necessidades externas, como regras do governo, fornecedores que não entregaram a matéria-prima, enfim. E a dependência interna, que são baseadas nas necessidades do projeto, né, e obviamente elas podem ser identificadas aí pela própria equipe. Então, muito importante essas 4 dependências aí para se pensar no cronograma e na construção do diagrama de rede. Outra funcionalidade aí do diagrama de rede, gente, é revelar o caminho crítico do projeto, ou em inglês CPM, Critical Path Method, que serve, né, para determinar o caminho de maior duração que ajuda a determinar a data de finalização do projeto. Se a gente percebe qual é o caminho crítico, isso é, o que faz o projeto durar mais tempo para ser executado, e a gente busca recursos para fazer de outra forma mais rápida, a gente acaba entregando o projeto antes daquilo que foi planejado. E obviamente o cliente vai ficar muito feliz com isso. Então é de fundamental importância esse conceito do caminho crítico do projeto, que é sempre o caminho de maior duração, porque uma das principais missões do gerente do projeto é tentar entregar um projeto sem atrasos. Então, se eu penso no maior caminho de duração de tempo e consigo entregar antes, show de bola. Ao mesmo tempo, se eu não consigo entregar antes, eu entreguei dentro daquilo que foi planejado. Então é muito importante essa concepção de caminho crítico. Vamos falar um pouco mais disso. E depois, no decorrer aqui do curso, um pouco mais de detalhes ainda. O que é então esse caminho crítico?
é uma sequência de tarefas, gente, que não possui folgas nos prazos. Então não pode atrasar de maneira nenhuma. Por isso que é o maior caminho de tempo possível, para não gerar comprometimento no prazo do projeto. Ou seja, é preciso lidar muito bem com a gestão de tempo. Para isso, então, para que a gente inclua essas possíveis folgas, né, pensar nelas antecipadamente, quando eu falo que não pode possuir folga no prazo, é durante a execução. Eu tenho que pensar nas folgas enquanto eu estou planejando. Então, existem 3 tipos de folgas no cronograma de projeto: a folga total, a folga livre e a folga do projeto. Folga total, gente, é a quantidade de tempo que uma atividade pode atrasar sem atrasar a data do projeto. Então eu tenho que pensar isso antes. Espera lá, essa determinada etapa a gente conclui em 5 dias. Mas vamos colocar aqui 6, porque se ela atrasar, não atrasa a data do projeto final. Isso tudo no planejamento ainda. Folga livre já é a quantidade de tempo que uma atividade pode atrasar sem atrasar as atividades sucessoras, sem atrasar as outras atividades. E a folga do projeto é a quantidade de tempo que o projeto pode atrasar sem que atrase a data da entrega imposta pelo cliente. Então a gente pode ter até alguns atrasos em algumas etapas, mas o prédio vai ser entregue no dia que foi colocado no contrato. Isso é contemplar a folga do projeto. Quando a gente contempla essas folgas antes, a gente está pensando no caminho de maior duração possível de tempo, para não ter folgas na prática. Então, se for o caso, para ficar mais coordenado com as atividades e prazos, também é possível utilizar diversas outras ferramentas aí de gestão de projetos. Bom, como montar então o diagrama de rede usando a ideia do caminho crítico? Vai ser preciso, nesse caso, listar todas as atividades necessárias para executar o projeto, elencar as dependências, que eu já expliquei para vocês, entre elas, e determinar o tempo que cada uma vai levar. A partir desses dados, é preciso então a gente calcular as datas de início e fim, e com esses elementos a gente encontra o chamado caminho crítico. Segundo o PMBOK, que reúne aí as melhores práticas do gerenciamento de projetos, conforme eu já expliquei, existe um passo a passo para isso. A gente monta o diagrama com as atividades e os seus relacionamentos, depois inclui as atividades com as respectivas durações, depois disso a gente calcula as datas de início e término mais cedo ou antecipado, em inglês early start e early finish, o caminho de ida. Depois disso, quando uma atividade tiver mais de uma predecessora, usar a maior data de término, como eu falei, mais cedo, entre as predecessoras, como data de início mais cedo da sucessora, determinar a duração do projeto, determinar as datas de início e término mais tarde, late start, late finish, caminho de volta. Quando uma atividade tiver mais de uma sucessora, usar a menor data de início mais tarde entre as sucessoras como data de término mais tarde da predecessora e determinar as folgas de cada atividade. Se a gente fizer isso, a gente encontrou o caminho crítico. Então, depois de encontrar o caminho crítico, também é preciso focar nos recursos humanos necessários para não gerar atrasos. Por isso é bom ter uma equipe especializada na execução do projeto. Por isso, aproveitar muito bem as competências de cada um e distribuir essas tarefas de maneira lógica é fundamental para atender aos prazos. Então, fundamentalmente é isso. Utilizar esse método pode ajudar muito a conseguir melhores resultados. Mas, mais para frente aqui no nosso curso, a gente vai ver mais detalhes sobre o caminho crítico do projeto. Continuando então as áreas do conhecimento, isso é sobre o gerenciamento do cronograma, gerenciamento do tempo. A quarta área do conhecimento é o gerenciamento do custo do projeto. O gerenciamento do custo do projeto descreve os processos necessários para assegurar que o projeto termine, obviamente, dentro do orçamento que foi aprovado lá no planejamento. Então, no projeto, várias atividades afetam o custo do projeto.
E dessa forma o planejamento e controle de custo é fundamental. Por exemplo, negociar antecipadamente com os fornecedores o valor do fornecimento das matérias-primas para não ser surpreendido por um aumento muito abrupto de preços no decorrer aí da execução do projeto é essencial para manter o custo dentro do que foi planejado. A quinta área do conhecimento, que envolve vários processos, é o gerenciamento da qualidade do projeto. O gerenciamento da qualidade do projeto, gente, descreve quais são os processos necessários para assegurar que as necessidades que originaram o desenvolvimento do projeto sejam satisfeitas. Afinal de contas, no papel, a gente promete uma qualidade. Tem que entregar a qualidade que o cliente deseja. Então, o projeto ele tem qualidade quando ele é concluído em conformidade com os requisitos que foram pensados antecipadamente, com as especificações, né? O projeto deve produzir aquilo que foi definido e nada além, e a adequação ao uso, né? Ele deve realmente satisfazer as reais necessidades dos clientes. A sexta área do conhecimento é o gerenciamento dos recursos do projeto. Né? O gerenciamento de recursos do projeto, e aí envolve recursos humanos, recursos materiais, enfim, descreve quais são os processos necessários para proporcionar a melhor utilização das pessoas envolvidas no projeto, principalmente. Embora seja uma área do conhecimento, né, na maioria das vezes complexa e subjetiva, porque trata de gente, exige constante pesquisa, sensibilidade e muita vivência no dia a dia para saber lidar com o fator humano. Muitas vezes se coloca no projeto como vai ser feito o gerenciamento dos recursos humanos, mas o ser humano é imprevisível, né, gente? De repente a gente coloca lá uma equipe altamente capacitada que vai cumprir tudo no prazo e por alguma razão, durante a execução, essa equipe atrasa. Então é importante levar em consideração os aspectos humanos do ser humano. Sétima área do conhecimento é o gerenciamento das comunicações do projeto. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, essa função do gerenciamento das comunicações não é só definir o fluxo das informações e como é que as pessoas vão se comunicar para executar o projeto. Né? A principal atribuição é integrar as diversas partes envolvidas, os diversos stakeholders, né? Eliminando aí dificuldades culturais e, obviamente, alinhando o interesse de cada uma dessas partes envolvidas com o objetivo final do projeto, para que não ocorram falhas de comunicação entre esses personagens. A oitava área do conhecimento é o gerenciamento dos riscos, que é importantíssimo. Né? A gestão dos riscos do projeto descreve os processos que dizem respeito a identificar, analisar e responder aos riscos do projeto, caso ocorram. Né? A prática desse gerenciamento ainda não é muito comum nas organizações, infelizmente. E alguns autores citam que gerenciar projetos é gerenciar riscos. Então, obviamente, a gestão dos riscos é muito importante para o sucesso do projeto. Qual é, então, a melhor maneira de identificar os riscos? É definir inicialmente os objetivos e metas do projeto. E os riscos são gerenciados tendo em vista os objetivos específicos, né, podendo afetar apenas o trabalho que falta para alcançá-los. E, obviamente, a ideia do projeto é evitar que isso aconteça para que o projeto seja realizado conforme planejado. A penúltima área aí do conhecimento, né, é o gerenciamento das aquisições do projeto, as compras. Até porque para um projeto ser executado precisa de matéria-prima, enfim. Então, o gerenciamento das aquisições do projeto descreve quais são os processos necessários para a aquisição de mercadorias e serviços fora da organização, que dependem de fornecedores terceiros, que obviamente contribuem para o desenvolvimento do projeto. Esse gerenciamento é discutido do ponto de vista do comprador na relação comprador-fornecedor. E quais serão os fornecedores que vão atender para executar o projeto, como vai ser o convívio, o relacionamento entre o comprador e o fornecedor, para garantir que nenhum problema aconteça. E a última área do conhecimento é o gerenciamento das partes interessadas do projeto. O gerenciamento das partes interessadas, dos stakeholders,
parte de um processo de identificação, né, análise e engajamento dessas pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou ser impactados pelo projeto. Fornecedores, funcionários, colaboradores, terceirizados, sociedade de forma geral. No caso dos projetos públicos, o próprio cidadão. Então, gente, esse gerenciamento inclui estratégias, né, para entender as necessidades, as expectativas, né, e as influências aí das partes interessadas, né, bem como desenvolver os planos de comunicação e engajamento adequados para a gente conseguir garantir aí o sucesso do projeto. Então essas, então, gente, são as 10 áreas do conhecimento na gestão de projetos públicos ou privados. São as 10 áreas de conhecimento do PMBOK. Obviamente, a gente viu aqui a sua concepção teórica, que pode ser adaptada tanto para a área privada quanto para a área pública. Óbvio que na área pública também é importante entendermos a relação com os stakeholders, entender os riscos do projeto, o cronograma do projeto, o gerenciamento da qualidade, para fazer com que as políticas públicas sejam devidamente executadas, as obras públicas sejam entregues dentro do prazo e da qualidade que o cidadão merece. Muito bem. Aprendemos isso, aprendemos as 10 áreas do conhecimento, atreladas os 5 grandes grupos de fases de um projeto: iniciação, planejamento, monitoramento e controle, ou execução, monitoramento e controle e a entrega. Falamos um pouquinho mais sobre o cronograma, sobre o método do caminho crítico. Agora a gente vai entrar em mais detalhes. O que a gente vai ver agora é sobre o PERT e o CPM, adentrando um pouco mais sobre caminho crítico do projeto e a grande e maior preocupação de um projeto, que é ser entregue dentro do prazo, além de respeitar a questão do orçamento. Então, acompanhando aí na tela, vamos falar um pouco mais aí sobre PERT e CPM, um pouco mais e com muito mais detalhes. Então, galera, o PERT CPM, né, é uma técnica de gerenciamento de projetos que, obviamente, ajuda a planejar, analisar, né, e controlar as atividades mais complexas. É uma ferramenta muito utilizada na construção civil, mecânica e naval, mas também na gestão pública. O que significa a sigla PERT? Vem do inglês Program Evaluation and Review Technique. E o CPM vem do inglês Critical Path Method, método do caminho crítico. Então, o PERT e o CPM, eles ajudam a calcular o tempo da execução de uma obra, né, a identificar as atividades críticas, a controlar a mobilização dos recursos, a controlar contratos com fornecedores e projetistas para que também cumpram o prazo, e a comparar os tempos e custos, né, das atividades planejadas e realizadas. Então vamos falar um pouquinho do PERT, né, e depois um pouco mais do CPM. O PERT, galera, é uma técnica visual que usa probabilidades para estimar o tempo de conclusão das tarefas. É muito adaptável também para estudar para concurso, para qualquer coisa na vida pessoal. Já o CPM é uma técnica estatística, né, que usa tarefas bem definidas, né, para estimar o tempo e controlar os custos, o caminho crítico do projeto. Então, eles são importantes porque acabam permitindo que a gente consiga definir o prazo de construção e entrega, por exemplo, né, controlar a mobilização dos recursos, né, controlar os contratos com fornecedores e projetistas e comparar os tempos e custos das atividades planejadas com as atividades realizadas. Então, o que acontece, gente? Essa junção do PERT e do CPM, que daqui a pouco eu desmembro, é uma metodologia muito utilizada para planejamento, especialmente na gestão de construção. Né? O método PERT-CPM permite uma melhor visualização de como essas atividades serão alocadas, né? Auxiliando aí na diminuição dos imprevistos e na realização de um cronograma realista para a obra. Mas antes que você se pergunte, mas o Wendel, eu estou fazendo um concurso que não é para engenharia civil, é uma carreira administrativa. Por que PERT e CPM caem? Porque pode ser utilizado também para projetos que não envolvam obras de construção civil. A questão de uma gestão mais justa do cronograma é para qualquer tipo de projeto, gente. Então, por isso que é importante
conhecer esses conceitos. Então, o processo ele é usado, né, do PERT-CPM para determinar quanto tempo levará um projeto e qual é o seu caminho crítico, né? Ou seja, quais as tarefas devem ser priorizadas para não ocorrerem atrasos. Assim como resultado, também é possível identificar folgas, né? Ou seja, laborações, trabalhos que podem ter a sua duração programada estendida sem levar qualquer prejuízo ao cronograma, honrando assim o prazo de finalização do projeto. Então, agora sim, vamos falar um pouco mais sobre o PERT. Ele funciona, gente, como uma técnica que considera o gerenciamento, a programação, a organização, a coordenação e o controle de processos com tempo mutável. Já o CPM, ele toma como base que a duração da atividade final é fixa e não variável, o caminho crítico do projeto. Lembra que eu falei que o método do caminho crítico considera o maior tempo possível e daquilo não pode passar? Por isso essa ideia de que o CPM interpreta que o tempo é fixo e não variável. Já o PERT vai analisar cada etapa do processo, podendo sim sofrer modificações. Então, como eu falei antes, a sigla PERT vem do inglês Program Evaluation and Review Technique, ou, em português, Técnica de Avaliação e Revisão de Programa. O PERT se baseia, como eu disse, em métodos probabilísticos e nada mais é do que uma média ponderada para estimar a duração de cada lógica, considerando 3 cenários diferentes. Um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário mais provável. Está aí justificado porque o PERT considera a questão de tempos mutáveis. Então, a primeira hipótese, né, a otimista, é a que considera o menor tempo para realizar uma função em situações ideais, por isso otimista. Já o pessimista considera a duração caso problemas aconteçam, por isso pessimista. E por último, né, o mais provável é aquele que tem maiores chances de realmente ocorrer durante a execução do projeto. Pode ser que o mais provável é que não tenha tantas falhas como a gente prevê no pessimista, mas que também não ocorra tudo tão certo como a gente prevê no otimista. Isso é o PERT. Já o CPM, né, que é o Critical Path Method, isso é, método do caminho crítico, já se baseia no fato de que algumas estruturas são mais significativas em questão de tempo e influenciam mais no prazo final do resultado. E normalmente essa noção vem de informações referentes a serviços idênticos ou parecidos já realizados anteriormente. Então se pega muito de experiências passadas para entender qual é o maior tempo possível para aquele projeto ser finalizado. No CPM, então, não se considera folgas, como eu expliquei anteriormente, para as construções consideradas de maior prioridade. Quando eu falo aqui construções, eu não estou falando construção civil, tá, gente? Construção do projeto. Já nas de menor impacto, que podem ocorrer concomitantemente às outras, pode-se considerar uma pequena folga. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala de CPM, caminho crítico do projeto, o planejamento não permite atrasos no prazo final, que é sempre fixo. Tá, Wendel, mas beleza, comecei a entender, eu sei que você vai aprofundar, mas qual que é a diferença, né, real e concreta entre PERT e CPM, né, o caminho crítico? Galera, os diagramas de PERT e o método do caminho crítico, o CPM, são métodos de gestão de projetos focados no fluxo e na sequência de tarefas em projetos de grande escala. Então, ambos são ótimas ferramentas para planejar e melhorar a eficiência de um projeto. E ficam ainda melhores quando a gente trabalha com as duas em conjunto. A principal diferença entre PERT e caminho crítico, CPM, é que os diagramas de PERT geralmente são usados para determinar o tempo de conclusão de um projeto, enquanto o caminho crítico é usado em projetos previsíveis e que ocorram com frequência. Por isso o estabelecimento do tempo fixo nesse caso. Então, os diagramas de PERT são métodos de planejamento e gerenciamento do tempo.
Já o CPM é usado para controlar custos e tempo. Então, enquanto o PERT foca só no tempo, CPM leva em consideração os custos e o tempo também. Então, para obter o máximo de benefícios, se recomenda usar o CPM em conjunto com os diagramas de PERT. Então, a implementação de ambos na estratégia de gestão de projetos, óbvio, pode estabelecer um prazo realista, né, e um fluxo de processo ideal à equipe, gerando, nesse caso aí, os melhores resultados possíveis. Qual que é a importância, então, do PERT, né, CPM na gestão de projetos? Então, para compreender essa importância e como usar, é preciso destacar primeiro os objetivos. Né? E aí, conhecendo suas finalidades de maneira prática, fica fácil entender como o PERT e o CPM podem ser fundamentais em um projeto. Quando aplicado a obras, mas também adaptável a qualquer outro tipo de projeto que não envolva obra, os principais propósitos e benefícios do PERT e CPM são os seguintes. Primeiro, evitar problemas de ociosidade e atrasos. Né? Em um planejamento, a maioria das etapas depende diretamente de outras. E quando uma atrasa, né, todas as demais também vão sofrer uma prorrogativa. E isso gera não só um problema com o cronograma, mas também gastos excessivos com ociosidade dos colaboradores, que estão ali parados esperando uma etapa ser concluída para efetivamente trabalhar. E que precisam, às vezes, esperar até dias até que as suas funções possam ser realizadas. Então, um dos objetivos do método PERT-CPM é minimizar esses gargalos, né, de tempo localizados nos projetos para não deixar ninguém parado. Outro propósito e benefício do PERT-CPM é analisar os pontos importantes. Né? Alguns passos construtivos são mais cruciais que os outros, causando problemas tanto em questões de atraso quanto de gastos. Um exemplo, por exemplo, nas obras é a concretagem dos elementos estruturais. Por quê? Porque tem que se esperar um certo tempo para o concreto secar para continuar levantando o prédio, por exemplo. Então, quando feito no local, caso ocorra alguma falha, isso acaba gerando enormes prejuízos, né? E inviabiliza a continuação de outros processos, de continuar os outros andares de um prédio até que tudo seja resolvido, no caso da concretagem. Por isso que esses métodos aí, PERT, CPM, visam auxiliar na identificação das etapas críticas, né, e que merecem maior atenção. Eu estou dando exemplo de obra, gente, porque mesmo que você não seja um engenheiro, e a maioria aqui não é, mas você consegue visualizar melhor e entender melhor essas preocupações aí do PERT, CPM e da gestão de projetos de forma geral. Então, além de definir folgas, né, para que mesmo com prorrogações o planejamento ainda fique dentro do prazo, né, acaba-se então evitando que problemas ocorram nos processos. Outro benefício do PERT-CPM é permitir melhor visualização da obra, ou do projeto, seja ele qual for, e prever os fatores críticos. No caso das construções, principalmente de grande porte, elas têm diferentes frentes de trabalho, mas isso não impede que projetos de qualquer área, tecnologia, projetos de um órgão público, também não tenham diversas frentes de trabalho. E todas elas precisam ser devidamente controladas e geridas para que não haja nenhum atraso ou retrabalho. Então, além disso, obviamente, quando algum problema acontece, é importante que a solução seja definida de forma rápida, porque senão vai gerar atraso. E o objetivo do PERT-CPM é permitir um maior controle e panorama geral, né, do projeto, da obra, com uma visualização mais detalhada. Daqui a pouco a gente vai aprender a calcular. Também possibilita, né, uma previsão antecipada dos fatores críticos que podem acontecer, já pensando, caso um fator crítico aconteça, quais as possíveis decisões a serem tomadas, fazendo com que a gente ganhe tempo. Dessa forma, uma construtora, no caso de obras, ou um órgão público, no caso de projetos públicos, gasta menos tempo com retrabalhos, né, e reduz, assim, os gastos desnecessários. Outro objetivo do PERT-CPM é estabelecer o cronograma do projeto, no caso de uma construtora, o cronograma de obras. Então, no geral, todos os projetos têm um prazo para entrega, até porque faz parte daquela restrição tripla que eu já expliquei para vocês.
Mas só a data final, galera, não é suficiente. Né? É preciso que todas as atividades sejam descritas de forma detalhada no cronograma, né, do projeto, de obras, ou de qualquer outro tipo de projeto, com estipulação para começo e término, né, além de uma ordem definida para cada uma. Então, dessa forma, né, a metodologia PERT-CPM tem como ideia estabelecer um cronograma para definir as datas, a ordem e as informações relevantes sobre cada passo a ser executado no projeto. Isso então viabiliza uma programação mais eficiente da equipe e também permite uma compreensão muito mais clara sobre as datas em que, por exemplo, companhias terceirizadas precisam ser contratadas. Para que contratar antes do que realmente é necessário? E apenas com PERT-CPM a gente consegue um detalhamento maior da previsibilidade de tudo isso. Bom, tem como então a gente usar o método do caminho crítico com o diagrama de redes, que eu já tinha explicado um pouco sobre ele anteriormente? Gente, o caminho crítico é a sequência de tarefas que levam mais tempo para serem terminadas. Lembra sempre dessa definição, o CPM. Esse processo, então, vai determinar o prazo total do projeto, no caso de construção, se for uma empresa de engenharia, ou de elaboração e execução do projeto em qualquer área que seja, pública ou privada. E no caso do caminho crítico, não haverá folgas na execução das atividades, porque essas folgas foram pensadas antes. Então, é a informação mais importante, porque a partir dela é possível a gente identificar quais serviços devem ser priorizados e finalizados, né, para que o projeto aí não sofra atrasos. Então, se o resultado do caminho crítico for mais longo do que o esperado, sendo que ele já é o caminho mais longo projetado, é possível agilizar os passos, acelerando algumas dessas atividades, já que a gente pensou nas folgas antecipadamente. Após a redução do tempo, é preciso reavaliar a estruturação para saber se ele continua o mesmo e então repetir o processo, se for necessário. Já o diagrama de rede mostra a dependência entre tarefas através de símbolos. É um fluxograma, com setas, setas pontilhadas, círculos, e com os arquivos relevantes, né? O caminho das setas, o tempo entre as atividades. No diagrama de rede, cada símbolo desse tem um significado. Um círculo, por exemplo, simboliza a transição entre etapas, e eles também são chamados de nós. Alguns diagramas de rede não apresentam os processos em si, apenas os nós que representam os processos. Outros diagramas de rede, os processos vêm descritos dentro de caixinhas. Então, entre eles, né, os círculos, ficam as setas, evidenciando um ponto de partida e o seu destino, de acordo com o fluxo da dependência das atividades. Os círculos, então, facilitam a visualização do gráfico e devem ser sempre numerados para a gente saber quais etapas devem ser seguidas na sequência, representadas aí pelos círculos. As setas, galera, geralmente são as tarefas a serem executadas. Então, em cada uma delas, há o nome da atividade na parte de cima da seta. Geralmente são usados códigos, né, para não poluir o diagrama e não ficar muita coisa escrita. E embaixo, o tempo necessário para a realização. Então, um exemplo, se eu estou estudando para concurso, né, eu coloco aqui etapa 1, nesse círculo. Essa etapa 1 significa o quê? Coleta do material necessário. Aí vem a seta. Então, no caso da seta, na parte de cima, eu coloco o nome da atividade. Pesquisa de sites para concurso. E na parte de baixo, o tempo necessário. Vou usar para isso 20 minutos. Aí vem a etapa 2. E assim sucessivamente. Isso é um diagrama de rede. Já as setas pontilhadas, que são usadas também no diagrama de rede, semelhantemente às setas cheias, né, essas pontilhadas representam os passos da construção de um projeto. Mas são chamadas de fantasmas ou imaginárias. Estranho, né? Mas por quê? Porque servem para mostrar a dependência entre dois serviços sem criar um novo.
Embora essas setas pontilhadas também estabeleçam a relação entre os planejamentos, né? As setas pontilhadas ainda podem ter um outro uso, que eu vou explicar aqui abaixo, num exemplo. Então é preciso ter atenção, pois para quem não está acostumado com essa metodologia, os círculos podem parecer tarefas e a seta apenas uma ligação entre elas, mas você está vendo que não. O círculo é o nome da etapa, é a transição entre os passos do projeto, enquanto as setas, sim, representam as tarefas a serem executadas. Vamos ver isso na prática? Está aqui um exemplo do uso da metodologia, né, PERT-COM. Então está aí um diagrama de rede. Então, relembrando os conceitos, ó, círculos é a transição entre os passos de um projeto. Ó. Passo 0, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. As setas são códigos que representam as etapas reais. Então, ao invés da gente escrever aqui em cima a etapa, o que poderia fazer esse diagrama de rede ficar muito grande, você cria um símbolo A, e aí vai ter uma legenda. A, coletar os livros, por exemplo. B, analisar os sites. Um exemplo, tá, gente, que eu estou criando aqui. Então, obviamente, vai ter uma legenda para a gente saber o significado desses símbolos aqui acima das retas. Ó, A, B, C, D, E, F. Aí são as etapas. Né? E como eu falei, os números simbolizam o tempo que essas etapas levam para ser concretizadas. Aqui, por exemplo, 2 horas ou 2 dias. 2 horas ou 2 dias, aqui também 2, aqui 4, aqui 5. E, portanto, né, no caso aí dessa imagem é a mesma, tá? Eu só coloquei aquela um pouco menor. A tarefa A, ela precisa ser finalizada antes do início da tarefa B. E antes do início da tarefa C. Percebe que a etapa D, ela só pode ser feita depois que a B for terminada. Assim como a etapa E só pode ser feita depois que a etapa C for realizada. Por fim, ó, a etapa F, ela só pode ser colocada em ação depois que a D e a E estiverem concretizadas. Então, por exemplo, no caso desse diagrama, deixa eu apagar aqui, a gente tem 2 caminhos. A gente tem, por exemplo, o caminho ó, A, B, D e F. Olha o tempo. 2, mais 2, 4, mais 2, 8, mais 5, 11 dias para ser finalizado. E a gente tem um outro caminho. Ó. Quer ver o outro caminho que a gente tem aqui? Etapa A, etapa C, etapa E e etapa F. Onde a gente tem 2, mais 2, 4, mais 4, 8, mais 5, 13 dias para a conclusão. Então o que a gente percebe aqui? Ó? Esse caminho ACEF é a estrutura crítica, é o caminho crítico do projeto. Porque determina o prazo total necessário para realizar todas essas etapas no maior tempo definido. Então olha que barato. Se a gente realiza esse projeto seguindo esse caminho de baixo, a gente vai levar 13 dias. Então é isso que a gente vai colocar lá no projeto. Porém, na execução, se a gente realizar pelo caminho de cima, a gente leva 11 dias e entrega mais rápido para o cliente. Ficou mais claro agora o PERT-CPM e o caminho crítico do projeto e o diagrama de rede? Eu entendo que ao falar só na teoria pode ter ficado um pouco embananado aí para você. Principalmente para quem está vendo isso pela primeira vez. Mas agora eu acho que você entendeu melhor. O que a gente pode concluir então desse exemplo aí que eu dei? A gente conclui então que a etapa D ela pode ser realizada ao mesmo tempo que a etapa E. Olha aqui, ó. A etapa D pode ser realizada ao mesmo tempo que a etapa E. Porém, a D vai ser feita em 2 dias. E a E leva 4 dias. Tá aqui, ó. A D leva 2, a E leva 4. Isso significa, então, que a etapa D tem uma folga de 2 dias. Por quê? Porque ela é mais rápida do que a etapa E. Ela tem uma folga. Nesse caso de 2 dias, comparado aí com a etapa E. Ou seja, é possível a gente atrasar, se a gente preferir o caminho de cima,
a etapa D em até 48 horas. E isso não vai influenciar o cronograma final do projeto. Se eu atraso a etapa D para mais 2 dias, eu termino ao mesmo tempo que pelo caminho de baixo. Então essa análise, galera, também nos dá a informação de que o time da etapa D pode ficar ocioso por 2 dias se tiver que esperar a equipe da etapa E terminar o serviço e não houver outro projeto programado. Porém, se tem outro projeto programado, ao invés de deixar essa galera aqui em folga de 2 dias até a galera da etapa E concluir os 4 dias, eu encaminho esse grupo para um outro projeto, trabalha lá 2 dias e volta para cá assim que a galera da etapa E concluir, né, essa etapa, para poder finalizar o projeto. Bom, ainda de acordo com esse mesmo exemplo, ó, a etapa D é dependente da B. Percebe, ó, a etapa D só pode ser feita depois da etapa B. Então ela é dependente. E a E tem dependência da C. Ó. A etapa E só pode ser realizada depois que a C for concluída. Vamos supor que a atividade E só possa ser iniciada após o término de B e C. O que está meio óbvio aqui, ó. Vamos supor que a etapa E só possa ser terminada depois do fim da B e da C. E aí o que acontece então? Para ilustrar isso, a gente usa a seta pontilhada. Aí a imagem fica assim, ó. Ó a seta pontilhada aqui, ó. O processo, então, nesse caso, não representa nenhuma atividade a mais. Apenas indica o que eu citei anteriormente. Então, agora, para a realização da etapa E, é preciso primeiro finalizar os serviços B e C, para que a etapa E possa ser concluída. Tudo isso dentro do prazo do caminho crítico do projeto, usando aí o diagrama de rede e o CPM. Então, no caso da engenharia, dando mais uma vez exemplo de uma obra, porque é mais fácil qualquer um visualizar, qualquer leigo, mas lembrando que isso pode ser colocado em qualquer tipo de projeto, vou colocar aqui um exemplo prático aplicado em engenharia. Então, usando a metodologia PERT-CPM, essas letras que eu mostrei no desenho anterior, como A, B, C, D, E e F, na legenda a gente poderia colocar o seguinte, ó, A, execução de alvenaria, B é o reboco e chapisco interno, C seria o reboco e o chapisco externo da parede, D, o revestimento interno, a pintura, o E, o revestimento externo de um prédio, colocar as pastilhas, e F, os acabamentos internos e externos. Então, se a gente substituir os passos, né, da seção anterior por esses serviços, a gente vê que a execução de alvenaria precisa ser finalizada antes do início do reboco. Até uma questão óbvia. E do chapisco interno e do externo. O revestimento, né, a pintura, só pode ser feito depois que o primeiro processo for terminado. Como é que eu vou pintar uma parede sem rebocar antes? Não tem jeito. Da mesma forma, como o revestimento externo, as pastilhas, só pode ser concluído após o reboco e o chapisco externo ser executado. Por fim, então, galera, a gente só pode desempenhar a última tarefa, que são os acabamentos internos e externos, depois que todos os passos externos estiverem concretizados. O que a gente viu aqui no desenho, voltando à etapa F, que seria essa finalização. Bom, nesse exemplo, né, a gente está usando uma mesma equipe para acabamento, né, colocando ambas como dependentes, para que o time todo, né, tenha toda a frente de elaboração aberta. Poderíamos também separar os passos, né, e colocar seu resultado para cada uma das anteriores. Só que assim, gente, não existe um diagrama padrão. Para cada situação, né, é possível adotar aquilo que represente melhor a realidade na construção, no caso aqui do exemplo citado, e da empresa, como de qualquer outro tipo de projeto. Beleza, meu povo? No próximo bloco eu continuo a explicar um pouco mais esse exemplo da engenharia para ficar melhor para você visualizar. Mas entenda que, como no exemplo que eu citei, sobre execução da alvenaria, chapiscar o cimento, primeiro na parte de dentro, depois na parte de fora, rebocar, pintar do lado de dentro, colocar a pastilha do lado de fora, é só para você fazer analogia com qualquer tipo de projeto, público ou privado. Seja para executar uma política pública, seja para executar um serviço para o cidadão,
a lógica é a mesma nesse conceito de PERT e CPM. Mas, no próximo bloco, a gente continua a falar desses conceitos e dá continuidade ao assunto. Beleza, gente? Até daqui a pouco.